10 de outubro de 2017. É daqui a pouco. Brasil e Chile duelam no Allianz Parque e chilenos precisam vencer para não depender de outros resultados para irem à Copa da Rússia. Rodada também interessa muito outras 5 seleções. Se não vencer o Equador fora de casa, a Argentina pode ficar fora do Mundial. Em entrevista exclusiva, Hernanes fala da volta ao São Paulo e garante que o tricolor não cai para a Série B. E ainda, as notícias desta segunda de Palmeiras, Corinthians e Santos. E o segundo episódio da série especial Um Grito de Liberdade, sobre os 40 anos do título estadual do Timão. Oi, gente, boa noite. O Gazeta Esportiva começa no pique, já falando da seleção brasileira, que logo mais, às 8h30, na casa do Palmeiras, enfrenta o Chile pela última rodada das eliminatórias sul-americanas. O nosso contato é com o repórter Osmar Garrafa, que está acompanhando a expectativa para o jogo contra os chilenos. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É isso, nós falamos já ao vivo aqui do palco de Brasil e Chile, estádio Allianz Parque, zona oeste da cidade de São Paulo. Temperatura agradável, já caiu uma chuva muito forte por aqui no início da tarde, por volta das 16 horas, uma chuva muito forte. Depois, às 17 horas, já uma garoinha, agora não chove mais e a torcida vai chegando. Nós já temos os portões abertos, ainda a iluminação do estádio está apagada, não é? Nós estamos aqui com a nossa iluminação, mas a iluminação apagada. A torcida do Chile já marca boa presença aqui à minha direita, alguns torcedores do Brasil já do lado de dentro do estádio, os arredores aqui do Allianz já interditado pelos engenheiros da CET, ou seja, se você vier para cá, opte por vir de metrô, a situação não fica muito complicada nesse momento, em função do horário de rush, da chuva que caiu e, claro, do evento, onde esse estádio daqui a pouquinho vai receber aproximadamente 40 mil torcedores para Brasil e Chile. O Brasil já está classificado de forma antecipada, e a seleção chilena depende de uma vitória para não ficar aí esperando a combinação de algum resultado para garantir vaga à Copa. Esse jogo interessa sim a seleção da Argentina, a não ser que ela queira passar um vexame, né? E vencer o jogo dela em Quito, no Equador, e aí depois ir para a repescagem. Um time que tem Messi, bater no peito, entender que a repescagem é bom, eu acho que é um pleno absurdo, mas é um direito dos argentinos aí. O Celso Cardoso daqui a pouco fala a respeito. Bom, a seleção brasileira está concentrada aí bem perto da TV Gazeta, no Parque Trianon, num hotel, desde o último sábado a seleção se encontra por lá. E daqui a pouquinho acontece a preleção do técnico Tite, e às 18h40, essa é a previsão, às 18h40 a delegação sai da região da Avenida Paulista, aí dos altos da Avenida Paulista, e vem aqui para o Allianz Parque com escolta se dirigindo para o Allianz Parque. Nesse momento começa a ser feita o teste de iluminação por aqui. O gramado, há de se ressaltar, o gramado está muito legal, Michele, que é uma crítica muito grande em função dos shows. O gramado muito legal, eu só vi o estado do gramado do Allianz Parque nessa condição por duas oportunidades. Quando da estreia, da inauguração do estádio, e para o jogo de hoje, não é? Palmeiras que vem sofrendo aí com esses shows constantes que a Arena Palmeiras acaba propiciando. Bom, vamos falar do time. A seleção brasileira já classificada com apenas 2 novidades. O Ederson, que já foi anunciado lá em La Paz, vai pela primeira vez ser titular no gol da seleção brasileira, no lugar do Alisson. O Alisson, pela primeira vez, deixa a condição de titular, e essa será uma observação do técnico Tite. Na zaga central, o Marquinhos volta a zaga no lugar do Thiago Silva, que está com uma lesão e fica de fora. Aliás, o Marquinhos será o 13º capitão da seleção brasileira. Vamos ouvir o Marquinhos em entrevista coletiva ontem, falando desta oportunidade. Ele que está jogando na sua cidade, ao lado dos seus familiares, será o capitão daqui a pouquinho contra Brasil e Chile. É um orgulho, uma honra estar recebendo essa faixa de capitão da seleção brasileira, né? Nós, quando pequeno, a gente sonha em estar numa seleção brasileira, ainda mais hoje. Estar recebendo esse presente de ser capitão é realmente uma honra muito grande. Então, nesse jogo especial para mim, na minha terra natal, junto dos meus familiares, da minha mãe, das minhas irmãs, né? Então vai ser um jogo muito especial. Então a gente tem que, assim como o professor vem frisando muito, né, e é o nosso pensamento também, de entrar nesse jogo com muita seriedade, de dar uma boa resposta na nossa casa, junto com os nossos torcedores. É o melhor que a gente pode fazer, é isso.
Bom, como o Marquinhos ele já é titular da zaga da seleção brasileira, se observarmos a equipe que vai a campo daqui a pouco, nós teremos apenas duas novidades, o Ederson e o Alexandro pela lateral esquerda. O Alexandro jogou a última partida em La Paz, está sendo observado pelo Tite, até pelas ausências dos laterais que estão fora desta convocação, o Marcelo e o Felipe Luiz, ambos foram cortados e o Alexandro está sendo observado, mas seria uma injustiça observá-lo na altitude de 3.600 em La Paz. Então, nós perguntamos ontem em entrevista coletiva ao técnico Tite o porquê hoje ele não fez outras observações, poderia fazer outros experimentos. E aí foi perguntado a ele o seguinte, ele não fez isso porque quer observar mais a equipe titular em campo, ou até com receio de que se falasse algo, o Brasil não coloca a força máxima e pode comprometer a classificação dos adversários, principalmente da Argentina. Tite respondeu o seguinte: porque eu não posso desestruturar a equipe em demasia. Eu já mexo no goleiro, já há uma mexida no lateral esquerdo, e aí tu começa a mexer, retoma os jogos anteriores a atletas que saíram. Isso normalmente foram duas peças que mexeu. Por quê? Porque se tu mexer demais, tu perde a organização, tu perde a coordenação, tu perde inclusive a preparação para o Mundial. Porque tu fica mexendo, desestrutura. A característica do Marcelo, por exemplo, é diferente da do Felipe Luiz, que ela é diferente do Alexandre. Mas nós mexemos, por exemplo, os 3 zagueiros no último, porque são 3 jogadores de um nível altíssimo. Poderia estar utilizando, ali na frente, algumas outras, mas 2, eu vejo, quando tu começa a mexer nos 3 setores, daqui a pouco, essa oportunidade, ela se perde em função da falta de estrutura que a equipe tem, e que ela está tomando agora, e que ela tem poucos jogos. Aí tu começa a fazer, ao invés de oportunidade, dá não um senso de equipe. Por isso que eu tomo cuidado nisso, não ficar excessivamente colocando. Aí tu passa a ser professor Pardal e não proporcionar verdadeiramente uma análise melhor. Tá certo, tá aí o técnico Tite falando conosco, a seleção brasileira escalada daqui a pouco por aqui com Ederson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Alexandro pela esquerda, no meio campo Casemiro, Paulinho e Renato Augusto, no ataque nós temos o Felipe Coutinho, o Gabriel Jesus e o Neymar. A arbitragem será do Equador, Rodi Zambroni Olmedo. Torcida chegando, agora sim, iluminação acesa. E só aproveitando, Michele, seus fãs nos encontrando aqui na porta do estádio. Cláudia, lá do aeroporto, a Claudinha, mandando um grande beijo pra você. Beijo dado, recado foi dado. Um beijo pra você também, Mi. Osmar Garrafa, um super beijo pra você. Daqui a pouquinho você volta aqui ao vivo no Gazeta Esportiva. Muito boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang. E aí, você acha que a gente pode ter alguma surpresa no jogo dessa noite, entre Brasil e Chile? Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A surpresa pode acontecer, claro. O Chile precisa da vitória. Foi a única seleção que venceu o Brasil durante todas as eliminatórias. Claro que ainda era o comando do Dunga. O jogo foi lá em Santiago. O Chile venceu por 2-0. Mas, enfim, é uma seleção que toca rápido, que faz boas triangulações. Não é um time bobo. Ainda assim, o Brasil é favorito. Joga em casa, com o apoio da torcida. Todos os jogos que teve contra o Chile nas eliminatórias, o Brasil venceu. Todos os jogos da história, o Brasil venceu. Também alguém pode lembrar, mas passou um perrengue danado na Copa do Mundo, quando empatou o jogo lá no Mineirão. Por um milagre, não tomou um gol aos 45 do segundo tempo e venceu só nos pênaltis. Isso. Se tivesse sido eliminado pelo Chile, teria nos poupado daquele vexame para a Alemanha. Nossa, talvez fosse melhor, do 7-1. Ia ser vergonhoso também, mas menos vergonhoso. Então, sei lá, eu não vou falar quem é favorito, nem dar o meu palpite, porque a Michele vai me perguntar, eu tenho certeza disso, na sequência. Então, Chico, você me conhece você muito tem a bem, palavra. Claro. E aí, Chico? Boa noite, Michele. Sempre muito elegante. Obrigada, né? Grande Michele. Celso Cardoso, boa noite a todos vocês. O que eu acho é o seguinte, é o último jogo do Brasil, é um jogo que tem ar festivo, né? Ar de despedida, que afinal de contas essa eliminatória para nós, no começo foi uma eliminatória muito difícil, mas acabou tudo bem. E como dizia Shakespeare, tudo acaba bem quando termina bem. Né? É velho e bom. Shakespeare disse isso? Disse isso, escreveu isso. É uma peça que foi muito tempo estrelada por Glória Menezes e o Tarcísio Meira. Né? Tudo termina bem
quando acaba bem, ou tudo acaba bem quando termina bem. É uma peça do Shakespeare. Então, é mais ou menos isso que aconteceu com a seleção. Vamos terminar bem, né? E eu não acredito em surpresas. Eu gostaria muito, mas muito, que o Chile empatasse para ferrar a Argentina. Né? Eu sou sincero, para mim não interessa a Messi, eu queria a Argentina fora, porque eles não merecem classificar. O cara deixa para a última rodada para classificar, não merece classificar. Até o Flávio fez isso na Copa de 2002. Fez isso na Copa de 2002. Mas a Copa de 2002, depois aconteceram várias coisas que favoreceram o Brasil. Pode ser que aconteça para a Argentina, mas não, o Brasil naquela época não merecia classificar. E a Argentina não merece classificar. Essa é a grande verdade, na minha opinião. Mas, enfim, vamos lá, vamos rolar, vamos ver o que vai acontecer. O tempo é curto, só queria fazer um lembrete. Bem lembrado, eu estou dizendo a mim mesmo. Em 2002, o Brasil se classificou na Bacia das Almas, vencendo a Venezuela no último jogo, resgataram o Luizão lá, fez os gols, a vitória, 3-0, acho, né? Acho que foi 3-2. Enfim, e aí o Brasil foi para a Copa desacreditado e a Argentina era a grande favorita. E a Argentina não passou da primeira fase. E quem foi campeão do mundo? Não só a Argentina. O Brasil, a França também. A França, a Itália. E o Brasil foi campeão. Então, cuidado com a Argentina, hein? Se a Argentina passar, não sei não. Tá certo, Celso Cardoso. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. E nós queremos saber o seguinte: qual será o resultado da partida entre Brasil e Chile? Celso falou que eu ia perguntar e eu vou mesmo. Quero saber se vai ser vitória do Brasil ou vitória do Chile. Ou empate, tá bom? Mas só vale votar na vitória de um ou de outro. Não, tô brincando. Vai, tem o empate, o Rodolfo colocou o empate. Você não manda. Brasil, Zil. Brasil, Chico Lang. Chile. Chile? Para deixar o Celso aqui com o coração disparado. Ah. Não é mesmo. Se o Chile ganhar e a Argentina ganhar do Equador... Argentina. Futebol argentino. Tá aí. Não vai para a Copa. Tá vendo como é que é? Então, só para... sendo contra, para ver o Flávio Prado e o Celso sofrerem, vitória do Chile. A Argentina depende dela, a gente vai falar daqui a pouquinho. Se ganhar do Equador, tá tudo certo. Bom, e a última rodada das eliminatórias promete ser bem quente. Vamos ver como as seleções estão se preparando para essa terça-feira decisiva. O técnico Jorge Sampaoli já tem pronta a fórmula para classificar a seleção argentina para o Mundial da Rússia no ano que vem. De acordo com o treinador, a ida do time argentino à Copa passa por uma sintonia do elenco com o craque Lionel Messi. A mim me tocou nestes 3 partidos dirigir Messi incrível. Eu tive a chance nesses 3 jogos à frente da seleção de comandar um Messi bastante comprometido, pressionando os adversários, correndo. Se estivermos no mesmo nível dele contra o Equador, tudo vai acabar bem. Seguramente à altura dele. O partido de manhã vai sair muito bem. A Argentina precisa ganhar para garantir ao menos uma vaga na repescagem contra a Nova Zelândia. Com 25 pontos, o time de Sampaoli tem como trunfo o confronto entre Peru e Colômbia. Os colombianos estão na 4ª posição das eliminatórias com 26 pontos, enquanto os peruanos somam a mesma pontuação da Argentina e ocupam o 5º lugar do torneio. De acordo com o técnico da Colômbia, José Pekerman, a última rodada das eliminatórias sul-americanas tem tudo para ser inesquecível. Essa pode ser a melhor rodada da história das eliminatórias. Estamos vivendo uma situação muito especial. Não me lembro de termos tido tantos times com uma margem tão próxima. E é verdade, veja só. 6 seleções brigam por 3 vagas diretas, uma é do Brasil e uma vaga na repescagem. Então você tem aí brigando o Uruguai, que deve se classificar, porque joga em casa com a Bolívia. Aí você tem brigando Colômbia, Peru, Uruguai eu já disse, Argentina, tá faltando Chile, que pega o Brasil, e o Paraguai, que renasceu das cinzas. Por 3 vagas. 3 vagas. 3 vagas diretas e uma na repescagem, ou seja, dessas 6, 2 vão dançar. Mas aí eu concordo com o Garrafa, viu? Que ir para a repescagem é a tábua de salvação. Mas a Argentina, com toda essa bajulação que tem, ir para a repescagem já é uma grande derrota, né? Mas já foi, viu, Chico? A Argentina não é a primeira vez que ela participou de repescagem. Não, na época do Maradona foi também. Acho que para a Copa de 94, se não falha a memória. Eles estão acostumados, né? O argentino vai
Bom, se todo argentino fosse torcedor, torceria pro Corinthians aqui, né? Porque é um tango descrito, né? A história da Argentina é um drama danado, é um tango, né? Por na cabeça, como diria o tango. Por na cabeça. Lindo esse tango. E hoje, como toda terça-feira, é dia dos meninos do Mesa Quadrada trazerem o que de mais engraçado está rolando no mundo do futebol. Vamos ver? Estamos chegando, Mesa Quadrada na sua telinha. Tá no ar o Mesa Quadrada, tudo bem com você? E começamos o programa de hoje com uma charadinha, Guilherme. É pra você. Qual o técnico de futebol que é dono de uma padaria? Eu não sei. Sabe? É o Felipão. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Nossa, muito ruim, meu Deus do céu. E ele é sócio de um jornalista da TV Globo, sabia? Qual? O Eric Farinha. Muito ruim, velho. Vamos falar de coisa boa, vai. Hoje tem seleção brasileira e, pra variar, o Neymar deu o que falar. O Mesa Quadrada teve acesso a essa imagem. Palmeiras atrás de Neymar. E ele comentou: não tenho muita história com o Palmeiras, né, de torcedor, porque era muito pequeno. Mas meus ídolos eram... Borja, Daverson, Márcio Araújo, Luan. Ídolos. E acabei virando palmeirense por causa deles. E pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, Guilherme, rolou Suíça e Hungria. E um lance do goleirão Peter Gulacsi chamou a atenção do mundo. Olha aí que lance espetacular, ó. O goleirão caiu e o cara foi lá e fez o gol. Mas pra mim ele foi empurrado, claramente empurrado. Erro do juiz, hein? E agora no Mesa Quadrada um momento de poesia, de profecias. É o momento Hernanes, o profeta. Momento profético. Eu sempre pensei que a força de vontade era a coisa mais importante da vida. Mas descobri que o mecanismo é mais importante do que a força de vontade. Oh, não, eu quero ir pra frente. Viu? Eu queria ir pra frente, sem querer engatei o mecanismo errado e fui na direção oposta do meu objetivo. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Uma boa semana. E feliz Dia dos Namorados. Nossa. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Uma ótima semana. E feliz Dia das Crianças. Principalmente para o Celso Cardoso, né? Que tem o tamanho de uma criança. Eu não tenho o tamanho de uma criança. Michele, me ajude. Eu sou um jornalista e cantor. Tchau, pessoal. E fica com a nossa criancinha. Os caras fazem parte da Branca de Neve e os 7 Anões e querem tirar onda. Como assim? É, porque eles são anões. Tipo você. Não, eu sou maior que eles, entendeu? Não, você não é. Vocês são tudo ali na mesma faixa. Não. O Vinícius não chega aqui, ó. Não, o Vinícius e você estão ali. 72, ele tem 1,5 m. O Gui é maior, o Gui é mais alto. O Gui tem a mesma altura. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Perto da Michelle, todos vocês são anões. É do salto ali também. Agora, ali são seu meus salto baixinhos, é simétrica, entendeu? Só uma coisinha que eu queria dizer. Meus o Hernanes seria um excelente assessor de imprensa da Dilma. Né? Aí, porque, para falar coisa que não tem nada a ver com nada... Quem? O quem? A Dilma. Não, mas quem que seria? O Hernanes. O Hernanes. O mecanismo é mais importante que a força de vontade. Que a força de vontade.
Para armazenar o vento. Como é que ele armazenaria o vento? Nossa. Né? É o mecanismo. O mecanismo. É o mecanismo. Não basta a força Mas de ele vontade. armazenaria o vento dando ré ou dando primeiro? Sei lá. Tá louco. E tem dia das crianças e tem dia do professor, hein? Dia 15 de outubro, né? Tem muitas datas pra gente comemorar aí. Bom, o Internacional recebeu o Brasil de Pelotas ontem, duelo válido pela abertura da 29ª rodada da segundona. E o líder da competição se deu bem. No Beira-Rio, D'Alessandro cruzou da esquerda e Leandro Damião marcou o único gol da vitória do Internacional sobre o Brasil de Pelotas. O Inter lidera a Série B com 57 pontos, 6 a mais que o segundo colocado América. A equipe mineira entra em campo pela 29ª rodada da competição, apenas no sábado, para enfrentar o Luverdense. E vem aí a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. As votações já estão abertas para o público escolher os melhores do Brasileirão. Para participar, acesse troféumesaredonda.com.br e monte a sua seleção. E claro, agradecendo as nossas parceiras, LuxColor e Baltec estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano, fazendo uma festa espetacular e inesquecível para vocês. E olha, 2 recadinhos. Hoje, o site gazetesportiva.com, aliás, a marca Gazeta Esportiva, que era jornal Gazeta Esportiva e hoje é site gazetesportiva.com, comemora 70 anos de idade. Parabéns para toda a equipe do site e parabéns para o Chico Lang, para o Celso Cardoso, para toda a nossa turma do site gazetesportiva.com, os nossos blogueiros, nossos editores, nossos repórteres, estagiários, nosso superintendente, Eric Castelheiro, toda a nossa turma. Vocês fazem o sucesso desse site. E também estão abertas as inscrições para São Silvestrinha, tá bom? Quem quiser participar, acesse gazetesportiva.com. As inscrições terminam rapidinho, tá bom? Porque as vagas são limitadas. Vamos agora à nossa série Um Grito de Liberdade, que celebra os 40 anos do título paulista do Corinthians de 77. Nesse segundo episódio, a gente vai conhecer algumas histórias de torcedores que viveram aquele momento e proporcionaram verdadeiras loucuras de amor ao clube. É gol, explodem corações. Foi um dia que marcou muito na vida da gente. 16 anos, menino, mas já trabalhava, tinha um grande amigo, aliás, meio chefe do trabalho na ocasião, e nós conseguimos a muito custo o ingresso. O meu filho era recém-nascido, nasceu no 26 de agosto, foi quando foi uma sexta-feira, no domingo começou a arrancada corintiana. A minha mãe, minha irmã, que é madrinha dele, do meu filho Vinícius, moravam ali no Paris, e tem a igreja de Santa Rita ali, o pessoal é muito devoto, e escolheram essa igreja para o batizado. Uma igreja de difícil agendamento. Lembro desse jogo como se fosse hoje, né? Então, eu assisti o jogo na televisão, o meu pai era policial militar e meu pai estava trabalhando no estádio. Então, ele estava fazendo a escolta dos jogadores, do árbitro, né? Naquele dia lá dentro do Morumbi. O ingresso mostra pra gente, né? Quer dizer, a gente esteve aqui, né? E realmente foi uma coisa que marcou muito na vida, né? Então a emoção é indescritível. Acho que não existe nada igual que vai mostrar pra gente o que foi esse dia, né? Teve o primeiro jogo, o Corinthians ganhou e o segundo jogo seria no domingo. No outro dia, após o primeiro jogo, minha mãe me telefonou. Olha, tem uma boa notícia, tal, que foi, eu consegui agendar para domingo às 3 horas da tarde o batizado do Vinícius. A minha reação foi, mãe, o pai do menino precisa ir? Ela falou, mas é lógico que o pai precisa ir. Eu falei, então muda porque o pai não vai. Nem o padre vai. Ou se for, vai muito rápido, vai jogar água e vai embora. E precisa mudar. Ela, não precisa mudar. Aí deu um jeito e mudou. Graças a Deus mudou, eu fui no jogo. Não sei se eu fui castigado ou não, perdemos. Mas depois veio a recompensa na quinta-feira, 13 de outubro. Na hora que terminou o jogo, o Corinthians foi campeão, né? Ele pegou o Brandão, né? Então ele fazia a escolta do time. E aí ele saiu com o Brandão, né? O Brandão agradeceu o trabalho dos policiais. O pai falou, ô Brandão,
Meu filho é corintiano, ele tem 9 anos de idade e está lá em casa, né? Tirou a faixa e deu pro meu pai. E falou assim, Tó, leva pro teu filho de lembrança. Boa noite, policial. Quer dizer, e até hoje a faixa tá aqui comigo, né? Essa faixa aqui, se não ficar com meu filho, vai comigo pro resto da vida. Sabe, eu nasci corintiano, pode crer, eu não me engano, já virou obsessão, manda a mão Eu nasci no ano que não acabou, né? No ano 0, 77, ano de Deus Basílio. Eu devo muito ao que eu sou, ao Corinthians. Eu não sei se eu seria pior ou melhor, mas eu não sou uma pessoa aqui independente do Corinthians. Minha visão de mundo, minha visão ideológica. Eu sabia que desde cedo eu queria ser pai, que meu filho ia chamar Basílio, eu tinha essa certeza. Se o Birubiru tivesse feito gol, o Russo, talvez eu fizesse outro tipo de homenagem. Eu gosto do nome, né? Embora pouca gente sabe, talvez ele e eu e mais poucas pessoas, que o nome dele não é Basílio, né? É João Roberto Basílio. Basílio de Deus, Basílio é sobrenome, né? No meu filho é nome, mas é um nome que eu gosto. E aí quando ele foi fazer o pedido para mim, ele chorou igual uma criança. E eu não entendia o que era, né? E aí ele falou, não, mas isso daí eu fiz uma promessa e eu gostaria saber de você. Eu falei, pô, pra mim é o maior orgulho. Se ele nascesse hoje, não ia chamar Emerson, não ia chamar Paolo. Pra mim, 77 é e será sempre o título mais importante da história do Corinthians. Acabou o jogo, eu simplesmente saí do Morumbi, desci, saí do portão principal e fui até a geral, e entrei na geral e pulei no campo. Tinha que entrar, não dava pra você ficar de fora. Tinha que invadir o gramado e eu fui, vambora. Tava no embalo, desceu todo mundo da arquibancada. Quando eu fui ver, eu tava no gramado do Morumbi, deitando e rolando, pulando, feito um moleque, dando risada sozinho. Os caras dando cachaça de graça, churrasquinho, aquele churrasquinho. Era uma êxtase total. Pra mim, o Corinthians é a minha vida. Ganhando ou perdendo, eu vou continuar torcendo. E eu adoro ter meu pai, me compartilha tudo. E me ajuda sempre. Desde o nascimento dessa criança, até enquanto eu estiver em vida, eu gostaria de estar acompanhando toda essa trajetória desse novo Basílio que você coloca, né? Eu sempre quis muito ser pai. Sempre tive esse sonho. Eu sempre tive essa coisa do nome, desde os 10, 11 anos. Eu falei que meu filho chama Basílio. As pessoas achavam, ele vai mudar de ideia. Eu jamais mudei de ideia. Enfim, é uma convicção que eu sempre tive. Mas ele é muito mais do que eu imaginei. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor. Celso Cardoso, eu acho legal que o Corinthians é uma coisa assim, que transcende a razão. Assim, a razão e transcende também as 4 linhas, né? Então você vê, o cara botou o nome do filho de Basílio, porque é lógico que ele gostou do nome, como ele explicou, mas é também porque e chamou o Basílio para ser padrinho. Por quê? Porque o Basílio fez o gol de 77, um gol histórico. Então isso não tem nos outros times, é difícil você ver. Então no Corinthians tem. E o Basílio pior que topou, né? Ser o padrinho. Então, é isso. O Corinthians é mágico, né? Nesse aspecto, o Corinthians é mágico. E 22 anos, a torcida só cresceu. Exatamente. Esse é o ponto. Esse que é o negócio. Eu acho que essa é a chave Por do isso que eu falo para vocês. O argentino é mais ou menos assim que nem o torcedor corintiano. Ele sofre, mas não desiste nunca, né? E o Corinthians é assim também. Os outros clubes não conseguem ser assim, né? Não consegue. Eu acho que o único clube do Brasil que chega perto do Corinthians é o Grêmio, de Porto Alegre, mais ou menos. São bem fanáticos também. Tanto é verdade que o Tite deu certo aqui, o Mano deu certo aqui, tudo é gauchada, né? O Brandão foi campeão e era gaúcho. Então, sabe, tem um pouco de fronteira o Corinthians, sabe aquele negócio de gaúcho de fronteira, que tá com a arma na mão, não deixa o inimigo
né? Os Uruguai, Paraguai e Argentina passar para o lado de cá, mete bala. O corintiano tem mais ou menos isso mesmo, essa pegada, né? Mas na sexta-feira eu vou contar uma história que aconteceu comigo que é de arrepiar os cabelos. Viu? Sério? Na decisão de 77. Para quem não acredita em coisas do além. Né? Você me contou. Eu vou contar na sexta-feira, aconteceu comigo. Tá certo. Bom, a gente volta a falar de seleção brasileira. O nosso contato mais uma vez é com o repórter Osmar Garrafa, que segue na casa do Palmeiras, acompanhando a expectativa para o confronto de daqui a pouquinho, logo mais às 8h30, entre Brasil e Chile. Boa noite, Garrafa. Legal, Michele. Voltamos aqui da posição 33, estádio Allianz Parque, onde está a reportagem da TV Gazeta, esperando a última partida das eliminatórias sul-americanas. Às 20h30 teremos Brasil e Chile. Brasil classificado e a seleção chilena, que é a terceira colocada na classificação, está atrás de Uruguai e Brasil, depende somente dela para garantir a vaga, né? Precisa vencer hoje. Ela traz como principal destaque o meia Valdívia, que é um jogador muito conhecido da torcida palmeirense. O Valdívia é um dos destaques do time. O Arturo Vidal, estrela do Bayern, está fora do jogo, não veio com a delegação, está vetado pelo departamento médico. E o técnico Juan Antônio Pizzi fala das reais possibilidades e das dificuldades que a seleção chilena terá logo mais contra o Brasil aqui no Allianz Parque. Em terceiro lugar das eliminatórias, com 26 pontos, o Chile terá uma das missões mais difíceis entre as seleções que disputam uma vaga no Mundial da Rússia. Para avançar direto, sem depender de outros resultados, precisa bater o Brasil na condição de visitante, o que nunca aconteceu em mais de 100 anos de história. Um empate garante a classificação pelo menos para a repescagem contra a Nova Zelândia. Isso se o Paraguai não golear a Venezuela por 7 gols de diferença. Diante desse cenário, a imprensa chilena está dividida. Essa seleção sabe como enfrentar aquela que é hoje a melhor seleção do mundo, o Brasil. Não é tão complicado. O Chile, que é bicampeão da Copa América, enfrentou de igual para igual a Alemanha, Portugal, a Argentina em 2 finais, México, Colômbia. Então sabe e gosta de jogar esse tipo de compromisso. Todos sabem o que é o Brasil. É uma seleção que vem jogando muito bem, invicta com Tite em jogos oficiais. Para o Chile vai ser difícil. Tem que tentar fazer o seu jogo, mas vai ser difícil. Não sei se vai levar sorte dessa vez. O técnico Juan Antônio Pizzi ganhou um desfalque de última hora. O meia Francisco Silva acabou lesionado no treino desta segunda-feira. Em compensação, o volante Charles Arangues mostrou condições e deve ir para o jogo. Dessa maneira, o provável Chile terá Cláudio Bravo no gol, Maurício Isla, Gary Medel, Gonçalo Jara e Jean Bocejur na linha defensiva, Fuensalida, Gutierrez, Arangues e Valdívia no meio-campo, e a dupla Eduardo Vargas e Alexis Sanches no ataque. Bom, tá aí o trabalho do repórter Vinícius Rodrigues, mostrando a preparação da seleção chilena, ao lado também do nosso chileno, que colaborou. A seleção brasileira classificada terá mais 4 amistosos antes da convocação definitiva. No mês de novembro, contra o Japão, na França, no dia 10. Dia 13, em Wembley, enfrenta a seleção da Inglaterra. No próximo ano, jogo contra a atual campeã do mundo, a Alemanha, em Berlim. E ainda o Brasil tenta um amistoso contra a Rússia antes do mês de maio, que aí sim a convocação do técnico Tite, que deve chamar 23 jogadores, no meu entendimento, 6 vagas abertas. A seleção brasileira está oficialmente escalada. Antes da escalação da seleção brasileira, só rapidamente Claudinei Braghini mostrando aqui, ó, teremos um mosaico, #PartiuRússia, é a homenagem do Allianz Parque para a seleção brasileira. A seleção brasileira que vai se despedir hoje do Brasil antes da Copa do Mundo, pois não há nenhum amistoso confirmado. Teremos bola rosa hoje no gramado, Michele, em função do Outubro Rosa, né? A homenagem aí às mulheres nessa prevenção do câncer de mama. E agora vamos acompanhar então a escalação do técnico Tite. O Brasil também está pronto para daqui a pouco pegar o Chile aqui no Allianz Parque. Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Alexandro. Casemiro, Paulinho e Renato Augusto. Felipe Coutinho,
Neymar e Gabriel Jesus. Técnico, Tite. É isso, Michele. Ficamos por aqui. Voltaremos no Jornal da Gazeta daqui a pouquinho. E amanhã no Gazeta Esportiva, tudo das eliminatórias sul-americanas. A Argentina do Celso vai ou não à Copa do Mundo? Em tempo. Ontem eliminamos a Band. A Gazeta na Copa CESP está nas quartas de final. Rapaziada do site também passou, viu, Mi? Parabéns. Valeu, Osmar Garrafa. Agora vai enfrentar o time da assessoria. Osmar Garrafa, que é um grande treinador desse time. Celso Cardoso passou a bola para o Osmar Garrafa e agora está treinando aí. O site também passou. Tomara que não se enfrentem. Passou a bola, não. Foi derrubado pelo Osmar Garrafa, né? Puxou seu tapete, né, Celso? É que, sabe, os bastidores... a gente como não disse o Carinho. Celso, não fica tem assim. Coisas dos bastidores, viu, Celso? Tá bem, tem coisas dos bastidores que a gente sabe que nunca serão reveladas. Coitado. Tive lá minha história, 2 vezes terceiro colocado, tá bom demais. Nunca campeão. Aliás, quem não ficou muito bem foi o pessoal da Band, né? Que perdeu 3-2, ganhamos da Band. Quis partir pra briga, coisa feia. Jogou? Não jogou. Coisa feia, né? Porque aqui na televisão falando, pô, violência no futebol é ruim, os caras partem pra briga. O Neto jogou? Não. Mas vamos lá falar sobre seleção? Né? Sobre a outra seleção. Eles não brigariam, né? Sem dúvida. Sobre a outra seleção, vai ser jogo difícil para o Brasil, viu, Chico? Acho que o Brasil passa, que o Brasil vence, mas vai ser pedreira. Vai ser pedreira. O jogo, é evidente, o Chile vai lutar até o último minuto para ver se consegue... O empate para o Chile não é ruim. Não é ruim. Então, é evidente que os caras vão engrossar o caldo. Mas você vê o clima, como já está lá, né? A hashtag Adeus Rússia, né? Copa da Rússia, Adeus Brasil, hashtag Rússia. Quer dizer, sabe, já está um negócio de... E os jogadores vão entrar lá, vão sentir o clima e vão para cima do Chile com tudo, né? Vai ser difícil para o Chile segurar o Brasil. No Campeonato Brasileiro, o vice-líder Santos segue se preparando para ir a Campinas na quinta enfrentar a Ponte Preta. Mas um dos assuntos que predominam na Baixada é o futuro do meia Lucas Lima. Acompanhe na reportagem de Jonas Campos. Se o volante Renato, ainda no departamento médico, nem apareceu no gramado nesta terça-feira, a boa notícia, mais uma vez, foi a presença de Lucas Lima, que veio para o campo, brincou com os companheiros e, até onde pudemos ver, participou normalmente do treinamento. O jogador, que por conta de uma lesão muscular na coxa ficou de fora dos últimos 4 jogos, parece recuperado e à disposição do professor Levir Coupe para a sequência do Campeonato Brasileiro. Apesar do provável retorno ao time nesta quinta-feira contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, Lucas Lima é assunto também fora de campo. O meia, com contrato com o Santos até o fim do ano, segue sendo alvo de especulações, tanto do futebol chinês quanto do rival Palmeiras. Não sei o que está se passando na vida. Eu acho que aqui ele só está pensando no Santos, ele está jogando, só está pensando no Santos, em ganhar título, em fazer história aqui. Eu não sei o que ele conversa com a família disso, é particular do jogador. Tenho certeza que a especulação sai nas redes sociais, uma pessoa implanta uma coisa, daí sai outra, e telefone sem fio, e vira um reboliço, chega na torcida do Santos assim e começam a ficar revoltados. Mas eu não sei o que pode acontecer. Eu sei que ele está focado aqui em fazer um bom trabalho no Santos esse ano e no final do ano vai se resolver ele, a família dele e o Santos. As especulações se estendem também a Ricardo Oliveira, que ainda não renovou com o Santos, e ao próprio técnico Levir Coupe, sondado pelo futebol japonês. Eu não sei como vai ser isso, não sei como é que eles estão conversando isso com o Santos, mas tenho certeza da melhor forma eles estão resolvendo para eles, para a família deles e para o clube. Tenho certeza que o clube está empenhando também em renovar o contrato deles, tenho certeza disso. A prioridade são deles. Espero ter o rapaziada aqui o ano que vem, se Deus quiser, para brigarmos por título também, se Deus quiser, como esse ano estamos fazendo. E vamos deixar essas coisas para eles resolver e no final a gente fica sabendo e fica feliz, se Deus quiser. Que coisa, hein? Muitos falou que Lucas Lima estava acertado com o Barcelona, depois que ia para o futebol chinês, depois quer renovar com o Santos. Agora quem diga que ele vai parar no Palmeiras. Mas ele não tirava sarro do Palmeiras pelo Twitter, pelas redes sociais, ficava xingando, provocando o Fernando Praz,
provocando todo mas mundo. Isso faz parte do folclore, né, Chico? Agora vai jogar no Palmeiras? Jogando bola, tudo se apaga. Ele me lembrou a Thalita. Você lembra que o Viola não imitou o Porquinho? Imitou em 93? Depois não jogou lá no Palmeiras? Jogou bem. Então. Jogou bem. Agora, eu acho que me lembrou a Taliba também, né? A Taliba também foi jogar no Palmeiras e não jogou nada. Falou, não foi para o Palmeiras. Ele falou, não joga no time de porco. Né? E aí pagou preço caro por isso, né? Então eu acho que o jogador tem que se mancar. Profissional, né, Celso? Claro. Não pode ficar desdenhando o outro clube. O que ele vai fazer agora? Vão dar 10 para ele vai fazer o quê? Tirar sarro do Santos? Bom, São Paulo, um dos principais jogadores da equipe, o meio-campista Hernanes, o Profeta, foi o personagem da entrevista exclusiva com o repórter Osmar Garrafa. Confira. E quando um jogador, mesmo tão identificado com o São Paulo como é você, quando vai para o exterior, passa aí 7, 8, 9 anos e retorna para o clube, fica aquela dúvida. Por exemplo, que Hernanes está voltando para o São Paulo. E diferentemente de tudo que a gente vê, você foi um cara que chegou, pôs a camisa e foi jogar. Como é que é isso? Queria surpreender a mim mesmo, queria surpreender algumas pessoas que, né? A Hernan está indo para a China, está chegando no final da carreira. E eu tinha muito isso dentro de mim, né? Vou surpreender. Então a minha preparação lá na China estava sendo muito forte. Quando apareceu a oportunidade, eu falei assim, chegou o que eu queria. Então, eu abracei e graças a Deus deu certo. E era o São Paulo também, né? Assim, você se sente já em casa, então as pessoas não mudaram, então você já conhece todo mundo. Então, assim, realmente facilitou. Quando você chegou ao São Paulo, né? E você tem toda a torcida do São Paulo chama de profeta, você profetizou: o São Paulo não vai cair. Por que de toda essa certeza? Primeiro, assim, eu sou um cara que acredito, né? Eu acredito. Um cara positivo, né? Isso. E acreditar, para mim, não quer dizer que esperar as coisas acontecerem e cair do céu, não. Eu acredito, mas eu busco incessantemente uma solução. Eu vou dar tudo o que eu precisar dar, fazer o que precisar fazer para alcançar o objetivo. Então, eu parto daí, desse princípio. Depois, via que o São Paulo era um clube, um elenco que tinha qualidade para fazer muito mais do que estava fazendo. Então, eu apostei muito nisso. Eu vim aqui porque eu quero vencer, eu quero fazer algo importante. Então, eu me preparei para isso. Então, não aceito, né, qualquer coisa além de subir na tabela e colocar o São Paulo numa situação digna. Por tudo que o São Paulo está vivendo nesse momento, o risco de um rebaixamento, na sua opinião, ele é grande, médio, pequeno ou não existe mais? Não vou dizer risco, existe a possibilidade. Você nunca deve dirigir um carro olhando para o retrovisor. Né? Você olha o retrovisor de vez em quando, mas você olha, né, para o para-brisa, você olha para frente. Né? Então, não importa a situação que você esteja na vida ou no campeonato, na tabela de classificação, você tem que sempre olhar para frente, claro, mas nunca perder de vista os que estão também vindo atrás, é importante, mas a visão maior tem que ser para frente. Então, essa é a estratégia que nós temos que usar. Qual a importância dessa semana toda de trabalho, mais de uma semana de trabalho, para a sequência de jogos depois de ter saído da zona de rebaixamento, Hernanes? A importância é dar sequência ao trabalho que o Dorival tem feito, com as correções, com os planejamentos estratégicos que ele tem nos mostrado, que tem sido interessante. Então, manter essa mesma atenção e saber que vai ser um jogo dificilíssimo contra o Atlético lá, pois os caras também vêm num momento aí difícil e querem com certeza dar uma volta por cima e vão jogar em casa. Ter essa consciência, vai ser um jogo difícil, por isso preparação top, preparação com a máxima qualidade e aí depois quando entrar em campo aí já não se pode fazer mais nada, é só jogar. O Hernanes chegou e tem feito a diferença. Especialmente com gol. A performance não tem sido assim tão fantástica.
Né? Tem jogo que ele vai bem, tem jogo que ele não vai bem. Mas é um cara decisivo. Sim. Ele tem confiança, mas isso é importante. gols ele tem feito. Né? Gols que podem livrar o São Paulo da queda para a segunda divisão. Eu te pergunto o seguinte, você queria ver o Hernanes no seu time ou não? Sim, claro. Eu também. Legal. Então não tenho que discutir o Hernanes. É o cara que bate bem falta, sabe? Que tem habilidade. Tem habilidade. E o que o Hernanes é meio estabanado. E ele é gente boa, viu? Não, é gente boníssima, mas ele é meio estabanado. Ele já meteu o pé na cara de um cara lá na Roma, quando ele jogava na Roma. E agora aqui também, né? Aqui também, deu uma joelhada no próprio companheiro, né? Botou o cara no nocaute. Quer dizer, ele é meio enrolado, o Prato, né? Ele deu uma joelhada. Mas um lance, foi acidental, né? Então, eu Prato digo o seguinte, ele é meio estabanado. Mas tirando isso, ele é excelente pessoa e eu queria... um acidente de percurso. No líder Corinthians, o técnico Fábio Carille comandou o último treino antes do confronto de amanhã contra o Coritiba, lá em Itaquera. O repórter Adriano Dolfi tem as informações do Timão. A chuva deu o ar da graça e fez a bandeira do Corinthians tremular forte. O técnico Fábio Carille fechou o treinamento desta terça-feira numa tentativa de esconder o jogo para o Coritiba, adversário desta quarta-feira. Durante a semana, os jogadores do Corinthians confirmaram que o técnico Fábio Carille vai tentar furar o bloqueio dos adversários que chegam mais retrancados à arena em Itaquera. Isto ocorreu em outras 2 vezes na parada na tabela do Campeonato Brasileiro, com as derrotas para o Atlético Goianiense e o Vitória. O zagueiro Pablo foi poupado da atividade, é dúvida. Jô, recuperado de lesão, participou normalmente de todo o início do treinamento. O novo corte de cabelo do centroavante, aliás, foi o destaque da tarde. O retorno ao time só depende do treinador, assim como de Marquinhos Gabriel na vaga de Romero suspenso. Pedro Henrique na de Balbuena servindo a seleção paraguaia. Léo Príncipe no lugar de Fagner, que também está suspenso. Cássio, reserva na seleção brasileira, retorna para o jogo na arena em Itaquera. Caso contrário, Walter está pronto. E essa é uma questão que desanima o Walter. O Walter tem potencial para ser titular. Tem até alguns atributos em relação ao Cássio técnicos, né, melhores. Sai melhor jogando. Sai melhor do gol. Mas enfim, só que o Cássio é o Cássio. Tem toda uma história, está na seleção brasileira, não por acaso. Ele tem que aguardar a vez dele. Só que eu acho que ele se cansou. Então existe a possibilidade, inclusive, de jogar no São Paulo no ano que vem. Falta uma proposta do São Paulo, falta um acerto. E o Corinthians vai ter que se virar para convencê-lo a ficar. Sobre o jogo de amanhã, o Corinthians é favorito. Precisa vencer para espantar qualquer risco de aproximação de Santos, de Palmeiras, de Grêmio. Tem que vencer, Chico. Joga em casa. Tem que vencer. Caramba, calma. Precisa, eu não digo, mas que seria bom, seria. Vai ficar folgado. Pra gente poder respirar. Joga em casa contra um time que luta para não cair, tem que vencer. Tem que vencer. O time que quer ser campeão tem que ser assim. Teoricamente sim, mas os times que estão caindo, Celso, estão jogando o que sabe e o que não sabe. Tanto que o Corinthians perdeu para o Vitória, perdeu para o Atlético Goianiense. E o Vitória também não ganhou só do Corinthians, ganhou também de outros clubes. Flamengo e tal. Então, o Avaí ganhou do Grêmio. Quer dizer, é complicada a situação do Campeonato Brasileiro. Mas assim, seria bom o Corinthians vencer, seria bom. Aí eu posso tomar um café tranquilo, né, Pascoal? Tomar uma aguinha com o Pascoal aí embaixo. Uma aguinha daquela boa. Passarinho no Depois vai dar gota, hein? Vai reclamar. Bom, agora, cara, depois dos 60 dá tudo, né? Terça-feira do Verdão com Fernando Gavini. O Palmeiras adotou um mistério total para a partida de quinta-feira contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O clube não vai divulgar a lista de relacionados e, além disso, fez a primeira parte do treino desta terça-feira fechada para a imprensa. Na verdade, foi um jogo-treino contra a equipe sub-20 do clube. E quando fomos autorizados a entrar, o time que estava em campo era o reserva. Pelo menos deu para ver Felipe Melo atuando como zagueiro. Aliás, o jogador, em uma entrevista a um programa de televisão, disse que será relacionado para a partida contra o Bahia. Agora deve ficar no banco de reservas porque o time que estava em campo não era o titular. O time do Palmeiras, que estava em campo no momento em que entramos, era Fernando Praz, Fabiano, Felipe Melo, Antônio Carlos e Zé Roberto.
Michel Bastos, Rafael Veiga e Guerra, Roger Guedes, Borja e Keno. Agora dá pra gente especular a respeito do time do Palmeiras que vai jogar, porque se o time que estava em campo era o reserva, contando que temos o Mike e o Luan suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o time provável do Palmeiras para enfrentar o Bahia na quinta-feira será Fernando Praz, Jean, Edu Dracena, Juninho e Egídio, Bruno Henrique, Tietê e Moisés, William, Daverson e Dudu. Essas as informações do Palmeiras. Muito mistério, mas especulamos aqui. Demos a escalação. Vamos ver se a gente acerta, porque certeza mesmo só vamos ter momentos antes da partida de quinta-feira. Do CT do Palmeiras, da Academia de Futebol, Fernando Gavini. Eu acho legal, Celso, que o Cuca começou a acertar meio campo. Bruno Henrique, Tietê e Moisés, 3 caras no meio campo, é outra coisa. O Palmeiras não tinha isso. Agora o Moisés, ele se recuperou rapidamente, né? O Bruno Henrique começou a se encaixar no esquema do Cuca e o Tietê voltou a jogar bem. Quer dizer, na reta de chegada, o Palmeiras começa a dar um sinal de vida de que vai melhorar. O problema foi perder do Santos. Se o campo tivesse o Michele e menos do jeito que está hoje para o Brasil jogar com o Chile, o Palmeiras tinha vencido do menos Santos. Encharcado. O Santos estava muito desfalcado, não tinha ninguém. E é um time que não é nem chega nem à sombra do que foi ano passado, com o Dorival Júnior no comando. Então, quer dizer, o Palmeiras é um pouco de azar, né, o jogo do Santos. Mas, enfim, está começando a se acertar no final. E aí, a enquete do site gazetesportiva.com, o que vai dar hoje? Gente, vamos colocar na tela aí. Hoje vai dar Brasil, vai dar Chile, vai dar empate, vai dar Chile, é isso? Chile? 63% dos votos Chile. Sabe por quê, né? Porque o povo quer que a Argentina caia. É lógico. Bom, o programa vai terminar aqui. Não, ajuda um pouquinho. Não adianta nada, tá a Argentina vai ganhar e vai se classificar. Tá bom, a gente conversa amanhã a gente conversa. Tá certo. Você vai chorar, hein? Você vai chorar, você vai chorar hoje. Um beijo, gente, até amanhã, 6 da tarde. Chico Lang volta na sexta-feira. Celso Cardoso seguindo o Jornal do Gazeta. Até já. Beijo, tchau.